Então, bom dia, pessoal do nono ano, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que vocês forem assistir essa aula. Então, a aula dando continuação aos capítulos, né, conceito do livro. Estaremos hoje considerando aqui o capítulo 2, uma aula para o oitavo ano, capítulo 2. E essa aula iremos falar sobre a Guerra Fria, capitalismo versus socialismo, que foi um embate que teve entre as duas superpotências lá no passado, duas superpotências que eram os Estados Unidos representando o capitalismo e a antiga ou a então União Soviética representando ali o socialismo. Mas a gente tem que entender que houve alguns fatores que deram a possibilidade de acontecer o surgimento dessas duas superpotências na época. E quais foram os fatores? Podemos citar aqui o principal deles, que dentro desse fator principal está incluído todos os outros, ok? Então fala aqui das guerras mundiais, tanto a primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, notem que eu até coloquei aqui no quadro esse fator. Então está dizendo aqui que teve alguns acontecimentos que deram origem a essas duas superpotências. Bem, a Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito ocorrido entre 1939 a 1941, envolveu quase todos os países do mundo. Quase todos os países. E nesse conflito, de um lado, era a Alemanha, na Europa Ocidental, né? Alemanha, Itália, e na Ásia tinha lá o Japão apoiando a então, a então Alemanha nazista. Então vejam que desse lado que eu mencionei foi formado esse bloco, liderado por Hitler, Adolf Hitler, Mussolini, e do outro lado nós tínhamos um outro bloco formado pelos aliados, que era de início França, Inglaterra e a então União Soviética, e depois os Estados Unidos se junta a esses aliados. Então formou ali o bloco dos aliados. É interessante notar que esse conflito ele se estende até 1945, justamente finalizando ali no Extremo Oriente com as bombas que os Estados Unidos lançou sobre o Japão. As duas mega bombas atômicas, e bomba também bombardeou muito Tóquio. Então os japoneses foram obrigados a se render, foram os últimos a se render. Mas é um ponto importante que essa guerra entre esses dois blocos opostos, ela criou uma situação muito delicada, entendeu? Então, depois termina a guerra, vencida pelos aliados, Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra vencem a guerra, só que, pelo fato dos Estados Unidos e principalmente a União Soviética ter vencido a guerra, essas duas superpotências, elas não sofreram toda aquela defasagem de guerra que os países da Europa Ocidental sofreram. Então a União Soviética cresceu muito após a Segunda Guerra Mundial e começou a se expandir o seu sistema socialista, persuadindo aquelas nações ali próximas a apoiar esse sistema socialista. Então aconteceu que ali o que os Estados Unidos chamou de expansão do comunismo, socialismo. Então se expandiu pela Europa, principalmente em direção ao Oriente. Então cresceu muito. Então os Estados Unidos também, para conter esse avanço do socialismo, os Estados Unidos cria uma certa cortina de ferro, a partir da Áustria, para conter esse avanço do socialismo. Dentro desse contexto, há uma divisão das Alemanhas, né? Quer dizer, da Alemanha, se divide em duas Alemanhas,
é interessante que isso vai avançando. Ali surge duas megapotências, polos, criando, num plano internacional, uma ordem mundial bipolar. Ok? Isso aconteceu justamente a partir desses acontecimentos. Então vejam que a Guerra Fria, ela começa aí, porque esses acontecimentos foi logo após a Segunda Guerra Mundial. 46, 47, 48 foi se desenrolando. Então a Guerra Fria foi a expressão utilizada para representar um conflito entre o bloco ocidental, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, socialista, liderado pela então União Soviética. Esse conflito, denominado Guerra Fria, que não é chamado de Guerra Fria porque não houve um embate físico, frontal, entre as duas superpotências, mas essas potências, elas estavam concorrendo, disputando uma contra a outra de forma muito forte. Por exemplo, na questão da guerra espacial, ou da disputa espacial, fica mais apropriado usar essa expressão, disputa espacial, também se fez presente numa disputa nuclear, produção de armas nuclear, uma disputa bélica, quem produzia mais armas nucleares. Então havia sempre os desfiles nas capitais, né, principalmente da União Soviética, demonstrando que estava criando dentro de um contexto nuclear. E essa disputa, ela foi muito forte, até mesmo no campo esportivo, as Olimpíadas, os Estados Unidos estavam sempre concorrendo frente a frente com a então União Soviética. Então, essa Guerra Fria, ela também se fez presente em alguns conflitos que teve naquela época, ou seja, o conflito um conflito que aconteceu na China, 1949, a Revolução Chinesa. Também podemos falar do Vietnã, 1960. Também podemos falar do que aconteceu nas Coreias, 1950. Então, na década de 1950. Então vejam que esses conflitos, cada potência dessa apoiava um dos lados. Então era como se elas estivessem disputando ali também. Então fornecendo infraestrutura, armamento em geral. Então, para se ter uma ideia, no caso da Coreia, Guerra da Coreia, 1950, 54, se eu não me engano, ali vejam que a Coreia do Norte, ela estava sendo apoiada pela União Soviética e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte apoiada pelo bloco socialista, a então União Soviética, e a Coreia do Sul pelo bloco capitalista, Estados Unidos. E veja que a guerra foi tão intensa que acabou sendo dividida. A Coreia. Formou-se as duas Coreias. Hoje nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Certamente, né? Nessa Guerra Fria podemos entender que os Estados Unidos ele venceu essa guerra. Porque ela terminando em 1991 com a fragmentação da então União Soviética, que desmoronou por conta de uma crise extraordinariamente elevada no bloco socialista, que derrubou, praticamente quebrou todas as economias dos países que faziam parte desse bloco socialista, inclusive a União Soviética. Isso começou ali, o seu ápice dessa queda econômica, social, militar, foi justamente com a derrubada do Muro de Berlim. Então vejam que esses assuntos são muito interessantes e é justamente isso que eu estarei enfatizando na nossa prova, ok? Bem, por enquanto, ficamos por aqui. Vou dar continuação a essa aula na próxima aula, ok? Até mais.